Discurso do método, segunda parte. Achava-me então na Alemanha, para onde fora atraído pela ocorrência das guerras que ainda não findaram, e quando eu retornava da coroação do imperador para o exército, o início do inverno me deteve num quartel, onde, não encontrando nenhuma frequentação que me distraísse, e não tendo além disso, por felicidade, quaisquer solicitude ou paixões que me perturbassem, permanecia o dia inteiro fechado sozinho, num quarto bem aquecido, onde dispunha de todo o vagar para me entreter com os meus pensamentos. Entre eles, um dos primeiros foi que me lembrei de considerar que, a miúde, não há tanta perfeição nas obras compostas de várias peças, e feitas pela mão de diversos mestres, como naqueles em que um só trabalhou. Assim, vê-se que os edifícios, empreendidos e concluídos por um só arquiteto, costumam ser mais belos e melhor ordenados que aqueles que muitos procuram reformar, fazendo uso de velhas paredes construídas para outros fins. Assim, essas antigas cidades, que tendo sido no começo pequenos burgos, tornaram-se no correr do tempo grandes centros, são ordinariamente tão mal compassadas em comparação com essas praças regulares, traçadas por um engenheiro à sua fantasia na planície, que, embora considerando seus edifícios cada qual à parte, se encontre neles muitas vezes tanta ou mais arte que nos de outras. Todavia, a ver como se acham arranjados, aqui um grande, ali um pequeno, e como tornam as ruas curvas e desiguais, dir-se-ia que foi mais o acaso do que a vontade de alguns homens, usando da razão, que assim os dispôs. E se considerar que, apesar de tudo, sempre houve funcionários com encargos de fiscalizar as construções dos particulares para torná-las úteis ao ornamento do público, reconhecer-se-á realmente que é penoso, trabalhando apenas as obras de outrem, fazer coisas muito acabadas. Assim, imaginei que os povos, que tendo sido outrora semi-selvagens, e se pouco a pouco se tornando civilizados, não elaboraram suas leis senão à medida que a incomodidade dos crimes e das querelas a tanto os compeliu. Como aqueles que, a começar do momento em que se reuniram, observaram as constituições de alguns prudentes legisladores. Tal como é bem certo que o estado da verdadeira religião, cujas ordenanças só Deus fez, deve ser incomparavelmente melhor regulamentado do que todos os outros. E para falar das coisas humanas, creio que se Esparta foi outrora muito florescente, não o deveu à bondade de cada uma das suas leis em particulares, visto que muitas eram bastante alheias e mesmo contrárias aos bons costumes, mas ao fato de que, havendo sido inventadas apenas por um só, tendiam todas ao mesmo fim. E assim pensei que as ciências dos livros, ao menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não apresentam qualquer demonstrações, pois se puseram a avolumar e avolumaram pouco a pouco com opiniões de muito diversas pessoas. Não se acham, de modo algum, tão próximas da verdade quanto a simples raciocínios de um homem de bom senso pode fazer naturalmente, com respeito às coisas que lhe apresentam. E assim ainda pensei, como todos nós fomos crianças antes de sermos homens, e como nos foi preciso por muito tempo ser governados por nossos apetites, e nós outros, nem sempre, talvez, mas aconselhando-se o melhor, é quase impossível que nossos juízes sejam tão puros ou tão sólidos como seriam se tivéssemos o uso inteiro de nossa razão desde o nascimento, e se não tivéssemos sido guiados senão por ela. É certo que não vamos, em parte alguma, lançar-nos por terra todas as casas de uma cidade, de refazê-las de outra maneira e de tornar assim suas ruas mais belas. Mas vê-se na realidade que muitos derrubaram as suas para construí-las, sendo mesmo algumas vezes obrigados a fazê-lo, quando elas correm o risco de cair por si próprias, por seus alicerces não se estarem muito firmes. A exemplo disso, persuadi-me de que verdadeiramente não seria razoável que um particular intentasse reformar um Estado, mudando em tudo desde os fundamentos
e derrubando-o para reerguê-lo. Nem tampouco reformar o corpo das ciências ou a ordem estabelecida nas escolas para ensiná-las. Mas que, no tocante a todas as opiniões que até então acolheram em meu crédito, o melhor a fazer seria dispor-me de uma vez para sempre e retirar-lhes essa confiança, a fim de substituir em seguida por uma outras melhores. Ou então pelas mesmas, após tê-las ajustado ao nível da razão. Lograria conduzido minha vida muito melhor do que se edificasse apenas sobre os velhos fundamentos, e me apoiasse tão somente sobre princípios de que me deixara persuadir em minha juventude, sem ter jamais examinado se eram verdadeiros. Pois, embora notasse nessa tarefa diversas dificuldades, não eram todavia irremediáveis, nem comparáveis às que se encontram na reforma das menores coisas atinentes ao público. Esses grandes corpos são demasiado difíceis de reerguer quando abatidos, ou mesmo de sustentar quando abalados. E as suas quedas não podem deixar de ser muito rudes, pois, quando as suas imperfeições, se as têm, como a mera diversidade existe entre eles, basta para assegurar que as tem numerosas. O uso, sem dúvidas, as suavizou, e mesmo evitou e corrigiu insensivelmente um grande número às quais não se poderia tão bem remediar por prudência. Enfim, são quase sempre mais suportáveis no que seria a sua mudança, da mesma forma que os grandes caminhos, que eu voltei entre montanhas, se tornam pouco a pouco tão batidos e tão cômodos à força de serem frequentados, que é bem melhor segui-los do que tentar ir mais retos, escalando por cima dos rochedos e descendo até o fundo dos precipícios. Inquietos, que não sendo chamados nem pelo nascimento, nem pela fortuna, ao manejo dos negócios públicos, não deixem de neles praticar sempre, em ideias, alguma nova reforma. E se eu pensasse haver nesse crédito a menor coisa que pudesse tornar-me suspeito de tal loucura, ficaria publicado. Nunca o meu intento foi, além de procurar reformar os meus próprios pensamentos e construir num terreno que é todo meu, de maneira que, se, tendo minha obra me agradado bastante, eu vos mostro aqui o seu modelo. Nem por isso quero aconselhar alguém a imitá-lo. Aqueles a quem Deus melhor partilhou suas graças alimentarão talvez desígnios mais elevados. Mas temo bastante que já este seja usado demais para muitos. A simples resolução de se desfazer de todas as opiniões a que se deu antes crédito não é o exemplo que cada qual deveria seguir. E o mundo compõe-se quase somente de duas espécies de espíritos, as quais ele não convém de modo algum. A saber, daqueles que, crendo-se mais hábeis do que são, não pode impedir-se de prestar seus juízos, nem ter suficientemente paciência para conduzir por ordem todos os seus pensamentos. Daí tomado uma vez a liberdade de duvidar dos princípios que aceitaram e de se apartar do caminho comum, nunca poderiam ater-se à senda que é preciso tomar para ir mais direto. E permaneceriam extraviados durante toda a vida. Depois, daqueles que, tendo bastante razão ou modéstia para julgar que são menos capazes de distinguir o verdadeiro do falso do que alguns outros, pelos quais podem ser instruídos, devem antes conter-se em seguir as opiniões desses outros, do que procurar por si próprio outras melhores. E quanto a mim, estaria sem dúvida no número destes últimos. Se eu tivesse tido um único mestre, ou se nada soubesse das diferenças havidas entre todos os tempos, entre as opiniões dos mais doutos, mas tendo aprendido desde o colégio que nada se poderia imaginar tão estranho e tão pouco crível que alguns dos filósofos já não houvessem dito. E depois, ao viajar, tendo reconhecido que todos os que possuem sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros ou selvagens, mas que muitos usam,
tanto ou mais do que nós, a razão. E tendo considerado quanto um mesmo homem, com o seu mesmo espírito, sendo criado desde a infância entre franceses ou alemães, torna-se diferente do que seria se estivesse sempre entre chineses há 10 anos e que talvez nos agrade ainda antes de decorridos outros 10 anos, nos parece agora ridículo. De sorte que são bem mais o costume e o exemplo que nos persuadem do que qualquer conhecimento certo, que não obstante, pluralidade das vozes não é prova que vale algo para as verdades um pouco difíceis de descobrir. Por ser bem mais verossímil que um só homem as tem encontrado do que todo um povo. Eu não podia escolher ninguém cujas opiniões me parecessem dever ser preferidas às de outrem. E achava-me como compelido eu próprio conduzir. Mas como um homem que caminha só e nas trevas, resolvi ir tão lentamente e usar de tanta circunspecção em todas as coisas que mesmo se avançasse muito pouco, evitaria pelo menos cair. Não quis de modo algum começar rejeitando inteiramente qualquer das opiniões que porventura se insinuaram outrora em minha confiança, sem que aí fossem introduzidas pela razão, antes de depender bastante tempo em elaborar o projeto da obra que ia empreender e em procurar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito fosse capaz. Eu estudara um pouco, sendo mais jovem, entre as da filosofia lógica, entre as matemáticas, a análise dos geometras e a álgebra. 3 artes ou ciências que pareciam dever contribuir com algo para o meu desígnio. Mas, examinando-as, notei que, quanto à lógica, os seus silogismos e a maior parte dos seus outros preceitos servem mais para explicar ao trem as coisas que já sabem, ou mesmo, como a arte de Lúlio, para falar sem julgamento daquelas que se ignoram, do que para aprendê-las. Embora ela contenha, com efeito, uma porção de preceitos muito verdadeiros e muito bons. Há, todavia, tantos outros mistérios de permeio que são ou nocivos ou supérfluos, que é quase tão difícil separá-los quanto tirar uma Diana ou uma Minerva de um bóculo de mármore, que nem sequer está esboçado. Depois, com respeito à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de se entenderem apenas a matéria muito abstrata e de não parecerem de nenhum uso, a primeira permanece sempre tão adstrita à consideração das figuras que não pode exercitar o entendimento sem fatigar muito a imaginação. E esteve em lugar de uma ciência que eu cultivo. Por essa causa, pensei ser ministro procurar algum outro método que, compreendendo ao isento de seus defeitos. E como a multidão de leis fornece a mil de escusas aos vícios, de modo que o Estado é bem melhor dirigido quando, tendo embora muitas poucas são estritamente cumpridas, assim, em vez desse grande número de preceitos que se compõe a lógica, julguei que me passariam os 4 seguintes, desde que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los. O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal. Não se apresentasse tão claro e tão distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis, e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las.
Terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem ou trios que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, de que os geometras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações, haviam-me dado ocasião de imaginar que todas as coisas possíveis de cair sob o conhecimento dos homens seguem-se umas às outras, da mesma maneira, e que, contanto que nos abstenhamos somente de aceitar por verdadeira qualquer que não seja, e que guardemos sempre a ordem necessária para deduzi-las uma das outras, se descubro. Foi muito penoso procurar por quais deveria começar, pois já sabia que haveria que ser pelas mais simples, pelas mais fáceis de conhecer. E considerando que entre todos os que precedentemente buscam a verdade nas ciências, só os matemáticos puderam encontrar algumas demonstrações. Isto é, algumas razões certas e evidentes, não duvidarei de modo algum que não fosse pelas mesmas que ele examinara, embora não esperasse disso nenhuma outra utilidade, exceto que a que acostumariam o meu espírito a se alimentar de verdades e a não se contentar com falsas razões. Mas não foi meu intuito, para tanto, procurar aprender todas as ciências particulares que se chamam comumente matemática. E vendo que, embora seus objetos sejam diferentes, não deixam de concordar todas, pelo fato de não conferirem nesses objetos, senão as diversas relações ou proporções que neles se encontram. Pensei que valia mais somente essas proporções em geral, e supondo-as apenas um suporte que servissem para me tornar mesmo assim que ter suportes, a fim de poder aplicá-las tão melhor e em seguida a todos os outros objetos que a convivessem. Depois, tendo notado que, para conhecê-las, teria algumas vezes necessidade de considerá-las cada qual em particular, em outras vezes, somente de reter ou de compreender várias em conjuntos. Pensei que para melhor considerá-las em particular, deveria supô-las em linhas. Portanto, não encontraria nada mais simples, nem por minha imaginação, para reter ou compreender várias em conjuntos, compreenderia eu que as designasse por alguns signos, os mais breves possíveis, e que por esse meio tomaria de empréstimo o melhor da análise geométrica e da álgebra, e corrigiria todos os efeitos de uma pela outra. E como efetivamente ouso dizer que a exata observação desses poucos preceitos que eu escolheria me deu tal facilidade de deslindar todas as questões, as quais se estendem essas duas ciências, que nos 2 ou 3 meses que empreguei em examiná-las, tendo começado pelas mais simples e mais gerais, e constituído cada verdade que eu achava uma regra que me sirva em seguida para achar outras. Não só consegui resolver muitas que julgava antes muito difíceis, como pareceu também, por fim, que podia determinar até mesmo naquelas que ignorava, por quais meios e até onde seria possível resolvê-las. No que não vamos parecerei talvez meio muito vaidoso, se considerardes que, havendo somente uma verdade de cada coisa, todo aquele que a encontrar sabe a seu respeito tanto quanto se pode saber. E que, por exemplo, uma criança instruída na aritmética, que haja realizado uma adição segundo as regras, pode estar certa de ter a ordem e a enumerar exatamente todas as circunstâncias,
daquilo que se procura contém tudo quanto dá certeza às regras aritméticas. Mas o que me contentava mais nesse método era o fato de que, por ele, estava seguro de usar em tudo minha razão. E se não perfeitamente, ao menos o melhor que eu pudesse. Além disso, sentia ao praticá-lo que meu espírito se acostumava pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus objetos, e que, não o tendo submetido a qualquer matéria particular, prometi a mim mesmo aplicá-lo tão utilmente às dificuldades das outras ciências como fizeram com os da álgebra. Não que, para tanto, ousasse empreender primeiramente o exame de todas as que se me apresentassem, pois isso mesmo seria contrário à ordem que ela prescreve. Eles deveriam a filosofia e que, sendo isso a coisa mais importante do mundo, e onde a precipitação e a prevenção eram mais do que recear, não devia compreender sua realização antes de atingir uma idade bem mais madura do que dos 23 anos, que eu então contava, e antes de ter despendido muito tempo em preparar-me para isso. Tanto desenraizando-me do meu espírito todas as más opiniões que nele acolher até essa época, como acumulando muitas experiências, para servir em seguida de matéria aos meus raciocínios, e exercitando-me sempre no método que me prescrevera, a fim de me firmar nele cada vez mais. Fim da segunda parte. Discurso do método, René Descartes.